O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todos, filhos de Deus, filhos da igreja, amados e amadas, santos e santas. Bem, eu gosto sempre de contextualizar para que a gente tenha, acredito eu, que dessa forma nós consigamos ter uma compreensão mais aprofundada da proposta que a igreja tem para nós, como raciocínio, como pensamento, como aprofundamento para as nossas vidas. E contextualizando, eu volto na liturgia de ontem só para relembrar que foi o primeiro dia do tempo comum. Nós recebemos o convite para seguir o Cristo. Ele nos fez o seu chamado. Ele passa à beira do mar, encontra Simão e André trabalhando, pede para que eles o sigam e eles imediatamente o seguem. Ele continua mais um pouco, encontra João e seu irmão, para que também estavam trabalhando, para que também o seguissem, e eles também imediatamente abandonam tudo e seguem o Cristo. Então ontem nós recebemos esse convite para seguir o Cristo. No início desse tempo comum, nós temos esse chamado missionário feito pelo próprio Cristo para começar a ouvir dele, para começar a aprender dele tudo o que é necessário para a nossa salvação. E eu também refleti ontem sobre as implicações deste segmento, as implicações quando tomamos a decisão de seguir o Cristo. Devemos nos humilhar para reconhecer que somos pequeninos e devemos aprender muita coisa ainda e ter coragem para enfrentar toda a tribulação que vem na aceitação desse convite. Isso foi ontem. Hoje nós vamos entender, com a liturgia de hoje, nós vamos entender quem é este que nós estamos seguindo e como ele quer que o sigamos, ok? Então, ele entra na sinagoga, num primeiro momento, no evangelho de hoje, e começa a ensinar, começa a falar, começa a fazer a sua homilia, começa a fazer o seu estudo da palavra, que era comum ao povo daquele tempo. Ir na sinagoga no dia de sábado para estudar a palavra, para ouvir os mestres, os doutores da lei, para ouvir os encarregados, para ensinar. Então a primeira coisa que nós vamos aprender do Cristo é que lugar de cristão, lugar de católico é na igreja. Jesus, ele vai à sinagoga para demonstrar que na igreja, na comunhão, é que deve-se ouvir a palavra, deve-se ouvir o que de fato vamos seguir, né? Foi o chamado de ontem, e aprender dele, porque ali ele também encontra no episódio que nós observamos no Evangelho, ele também encontra um episódio um pouco mais complicado, que nós vamos refletir um pouquinho mais à frente, não agora. Então,
a primeira coisa é que lugar de católico, lugar de cristão é na igreja, convivendo com os seus irmãos, ouvindo de Jesus Cristo a palavra, o evangelho sendo proclamado, e toda a doutrina da igreja é passada e devemos absorvê-la para podermos caminhar. Bem, mas quem é esse que vai nos falar, né? Esse episódio que eu citei, este homem que estava presente na igreja, que estava presente na sinagoga e possuído pelo demônio, reconhece quem ele é. Veja bem, o inimigo que estava se manifestando naquele homem, porque aí seria uma outra homilia, seria uma outra motivação, mas as brechas que nós damos para que o inimigo tenha ação em nossas vidas também deve ser um ponto de reflexão, mas não para o dia de hoje. Mas muitas vezes nós que estamos caminhando na igreja damos brechas para que o inimigo tenha uma ação e uma ação contundente em nossas vidas. Também está descrito nesse evangelho, mas não é a proposta para a reflexão do dia de hoje. A proposta para a reflexão do dia de hoje é reconhecer quem nós estamos seguindo, quem nos fez o chamado no dia de ontem. E esse homem possuído reconhece e diz, e sabe muito bem quem ele é. Então nós não podemos ter dúvidas de quem nós estamos seguindo. O homem possuído, ele grita, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Então não nos resta dúvida para seguir. Já no início dessa caminhada, no início desse tempo comum, né, que nós vamos observar todos os ensinamentos que vão vir pela frente. Então não podemos ter dúvida de quem nos fez o chamado no dia de ontem e nos decidimos por caminhar com ele é o Santo de Deus. Bem, para continuar nesta reflexão, Jesus também toma também uma atitude. Repreende esse homem e manda que ele se cale-se. Jesus diz, cala-te. Todo mundo prestou atenção no evangelho, né? Jesus diz, cala-te e saia dele. Por que Jesus, ao olhar para esse homem, não permite que ele continue falando, ou permite que ele continue a simplesmente falar? Porque ele reconheceu que Jesus era o Santo de Deus. Ele reconheceu que o Cristo era quem deveríamos seguir, o esperado, não é? De fato, ele falou, olha, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Mas por que Jesus então o repreende e manda ele se calar? Porque, a resposta, né? Porque Jesus não quer o testemunho dos impuros, Jesus não quer o testemunho dos pecadores, Jesus não quer o testemunho dos que não caminham com ele, mesmo estando na igreja. É uma realidade, nós não podemos ser hipócritas. Muitas das pessoas que frequentam as missas dominicais ainda não compreenderam a palavra e ainda não caminham com o Cristo segundo os seus ensinamentos, segundo a doutrina da Santa Igreja, segundo o que Deus espera de nós. Dentro da igreja isso acontece, espantem-se. Então Jesus não quer o testemunho dos impuros, dos pecadores. Jesus quer o testemunho dos santos. Ele quer o meu testemunho, ele quer o seu testemunho, ele quer o testemunho de quem caminha com ele, de quem ele fez o chamado na liturgia de ontem. Passando pela beira do mar, essa beira do mar significa a minha e a sua vida. Ele fez o chamado inicialmente a Simão e a André, a Tiago e a João, mas ele fez esse chamado na liturgia de ontem para mim e para você. E hoje ele se mostra quem é. Eu sou o Santo de Deus e eu quero que você, que caminha comigo, me dê testemunho. Fale de mim por atitudes, pensamentos e palavras. Testemunhando Cristo da maneira que deve ser testemunhada verdadeiramente. Se humilhando, reconhecendo que deve se rebaixar para aprender a palavra segundo que vem dele e com coragem para enfrentar todas as tribulações que vêm pela frente. No Salmo nós observamos, cantado belamente, parabéns, tá, filha? Lindo, 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 lindo. Mas no Salmo foi dito assim: o Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome
por todo o universo. Perguntamos, é aquela pergunta provocativa, é aquela pergunta que não espera uma resposta, é aquela pergunta que deseja fazer com quem ouve reflita, é aquela pergunta que nos deixa inquieto. Perguntamos: Senhor, quem é o homem para que dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Aí na primeira leitura a gente vai compreender que ele manda Jesus se encarnar. Nós acabamos de vivenciar o tempo do advento, a espera pelo menino, o tempo do Natal, o menino que chegou e que se apresenta como luz para nós. Por que tanto carinho assim para com o homem? Por que tanta preocupação a ponto de enviar o seu Filho único para nos salvar? Porque a nossa criação foi premeditada pelo amor, então ele não poderia nos abandonar. Ele manda o seu Filho para nos resgatar destas trevas que nós estamos caminhando por esse mundo aí afora, na presença e sobre o domínio do maligno, mas ele deseja nos resgatar de volta para ele. E o chamado de ontem e a compreensão de quem é este que nos chama nos motiva a reflexão do dia de hoje. Se você ainda tem dúvidas, e falo para você também que nos acompanha pela internet, se você ainda tem dúvidas se estar caminhando com Jesus é o caminho correto, não tenha dúvidas, porque ele enviou o seu Filho único por amor a todos nós para nos resgatar das trevas. Ele fez esse chamado pessoal a todos nós para que o sigamos, e ele se mostra agora quem ele é de fato na ação deste homem possuído na sinagoga. Nós não podemos ter dúvidas para caminhar com esse Cristo. E continuando, para entrar também nas implicações de ontem, que é se humilhar e ter coragem, as implicações do chamado de Cristo na liturgia de ontem, que também temos uma explicação para isso no dia de hoje, na liturgia de hoje. Por que e onde ele se mostra humilde e corajoso para que nós tenhamos essas mesmas atitudes? Bem, na primeira leitura também está escrito: Deus o criou, o seu Filho único, o Filho do homem, abaixo dos anjos. Quando Jesus Cristo se fez homem e nasceu no tempo do Natal que acabamos de vivenciar, como um menino na manjedoura, ele foi criado inferior aos anjos, quando na verdade em sua realeza ele é superior a tudo isso, mas ele foi criado inferior aos anjos, para se fazer homem, para se fazer igual a mim e igual a você, para nos mostrar que vencer o pecado é possível, e ele viveu todas as dificuldades que nós vivemos, combateu todas as dificuldades que nós vivemos. Então o próprio Cristo precisou se fazer humilde, sendo criado em sua humanidade inferior aos anjos, quando em sua realeza ele é superior. E nós, assim, também precisamos nos reconhecer humildes, porque também foi nos dado uma situação de superioridade, onde, quando nós fomos criados, o homem, quando foi criado, ele foi criado sobre todas as outras criações, superior aos animais, superior às feras dos mares, superior a tudo. Nós teríamos poder e teríamos condições de ser superior a tudo isso, mas o convite é que sejamos humildes. Foi o primeiro convite que nós recebemos, e nós precisamos nos rebaixar e compreender que nós precisamos nos humilhar para reconhecermos que somos pequeninos. Jesus precisou ser corajoso para enfrentar tudo o que veio para que ele pudesse ser crucificado, morto, sepultado, para que ele pudesse ser novamente coroado em sua ressurreição. Ele precisou de muita coragem para enfrentar todas as batalhas que nós vamos observar durante esse tempo comum, né? Todas as perseguições, todas as acusações, todas as maledicências, tudo o que é contrário
ao caminho que ele propõe. Jesus precisou ser muito corajoso. E nós precisamos ser corajosos para enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Eu não sei qual é a sua, eu sei quais são as minhas limitações, mas eu afirmo para você, para eu estar aqui à frente de vocês, para falar diante da igreja, em nome da igreja, eu preciso lutar diariamente contra a minha inclinação para o pecado. Eu preciso dizer não ao pecado. Creio que todos nós, não sou o único aqui. Então, esta coragem de lutar e de perseverar, Cristo também nos mostrou. E Ele se coloca mais uma vez à disposição e estende a mão no dia de hoje para caminhar com Ele. Com esta motivação, regressemos aos nossos lares para refletir um pouco sobre isso. Sobre este convite que recebemos no dia de ontem, esse chamado para caminhar com Ele e testemunhá-lo, com humildade e coragem, e no dia de hoje a certeza que Ele nos dá de que Ele é o Santo de Deus, de que Ele vai fazer por nós o que é necessário, que Ele vai nos ensinar o que é necessário durante este tempo comum para que nós consigamos caminhar e alcançar a morada eterna, regressar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, que é o paraíso, que é morar com o Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.